Foi o que disse Janja há pouco. E isso é muito delicado, né, ô Jamil? Porque a gente está falando de uma mulher que fala que não vai se calar diante desse mundo machista estrutural que a gente vive, mas ela dizendo que ela não vai se calar, que ela vai falar do primeiro grau ao grau mais alto e com quem quer que seja para proteger crianças e adolescentes. E aí isso pode trazer aí alguma questão diplomática para o Brasil? Como é que você vê essa reação da Janja a essa enxurrada de críticas que ela está recebendo? Bom, em primeiro lugar, depende do posicionamento do próprio governo brasileiro. O que ela fala é o posicionamento do governo brasileiro ou individual? Porque essa viagem é uma viagem oficial, né? Então, em primeiro lugar, e aí não é só Janja, é uma questão da cacofonia do governo. Qual é a cacofonia? O ministro das Relações Exteriores, o outro, assessor especial de Relações Exteriores do governo da presidência, Celso Amorim, a própria presidência, o gabinete do presidente e a vice-presidente, e a primeira-dama, ou seja, e ainda o vice-presidente. Ou seja, o que precisa existir no Brasil, não, em primeiro lugar, e eu concordo, não há como você classificar essa situação, muitas dessas críticas são de um machismo absoluto, não há nenhuma dúvida. Agora, do outro lado, nós precisamos entender que essa cacofonia é prejudicial ao interesse do país. Se o país fala com uma voz só tudo isso que ela está falando, ok, é o posicionamento do país. Agora, é uma viagem de Estado, é uma viagem que precisa ser coordenada acima de tudo. Essa coordenação é fundamental em qualquer governo, em qualquer nível. De um lado, insisto, existe sim um machismo profundo nas críticas que é feita a Janja, mas do outro lado, nós precisamos sim lembrar que isso é uma viagem de Estado e que numa viagem de Estado a cacofonia nunca é boa. Então, se essa é uma posição do Estado brasileiro, do governo brasileiro, ok, mas que seja declarada como uma posição também de governo. Você acha que manchou essa situação, esse episódio, manchou a viagem do Brasil à China, que foi vista do ponto de vista comercial muito positiva, né, Jamil? Foram muitos investimentos anunciados. Essa ida do presidente Lula à China, ela aconteceu de maneira, inclusive, paralela à ida do ministro da Fazenda aos Estados Unidos, diante da guerra tarifária imposta por Donald Trump. E alguns estão dizendo que esse episódio, que foi algo isolado na viagem, pode ter manchado ou estragado, de certa maneira, a viagem. Você acha que teve esse tamanho? Eu acho que teve aqui dentro. Eu não acredito que isso tenha redefinido a relação entre Brasil e China. Por quê? Não porque isso foi grave ou não foi grave, mas que para a China há algo muito mais estratégico que é o Brasil. Para a China, eles olham não só para o Brasil, mas para a América Latina, neste momento, como uma enorme oportunidade. Qual é a oportunidade? O governo de Donald Trump faz uma ruptura em relação à América Latina, faz um gesto agressivo de política externa em relação à América Latina e a China quer aparecer como aquele que pode sair ao socorro da América Latina. Então, não, a China não vai se deixar abalar ou mudar um acordo comercial por conta dessa conversa específica. Claro, pode haver algum tipo de busca de compreensão, de entendimento, etc., mas eu não vejo a China abrindo mão da América Latina e do Brasil por conta das conversas. Mas eu insisto, Fabio, a cacofonia no governo, e aí não é só uma questão da Janja, eu tenho visto isso em outros setores também do governo, com outros atores, às vezes todos homens, às vezes homens e mulheres. No meio ambiente nós temos uma cacofonia também impressionante, se você for pensar, né, em Belém, na COP30, exploração da foz do Amazonas, essa cacofonia tampouco é positiva. Eu acho que o principal elemento aqui é sim as divergências dentro do próprio governo. Enquanto o governo não conseguir falar com uma voz só, isso sempre vai poder acontecer. Eu acho muito interessante porque o Jamil, ele tem esse olhar de fora para cá, né? A gente aqui fica no meio dessa gritaria, a gente acha que esse é só o assunto. E ele fala assim, aqui no Brasil, sim, esse impacto, né? Mas quando a gente olha o mundo desse tamanho, a gente só olha para o nosso umbigo e esse é um grande erro.